E aí, galera do YouTube, mais uma vez, estamos junto para concursos públicos, provas da ordem. Vamos lá, Constituição Federal narrada. Novidade? Novidade no na nossa página da internet. www.abcdireitoconstitucional.com.br. Sejam bem-vindos, inscrevam-se para receber a Constituição Federal, curso inteira, artigo por artigo, inciso por inciso. E novidade no site. Constituição Federal interpretada, pessoal. Isso é bom até para advogados também. Por quê? Lá nós já deixamos no link, diretamente vocês clicam na nossa página e já vão vislumbrar, visualizar lá a Constituição Federal, toda ela, artigo por artigo, inciso por inciso, interpretada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com os julgados, súmulas vinculantes, súmulas do STF, últimos julgados mais recentes, tudo facinho, tudo pronto para os advogados terem o material, né, o subsídio fundamental para poder exercer a sua atividade profissional, e para os concursandos, material riquíssimo de jurisprudência que tem caído muito. São essas as breves informações. São quase 2.000 páginas interpretadas, pessoal. Olha que bacana como está ficando recheada a nossa página, com bastante informação para vocês que estão prestando concurso público. Vamos democratizar o ensino jurídico no país, né, pessoal? Vamos lá, artigo 5º, inciso 11 e seguintes, na sequência das nossas aulas. Constituição Federal, então, inciso 11. Vamos falar sobre o inciso 11. Eu vou ler primeiro o dispositivo e já já a gente vai tecer os comentários. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso, 3 hipóteses, hein? Flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Vamos aí voltar e para refletir sobre esse inciso. O que fala, o que está sendo tutelado pela Constituição Federal, pessoal? O Supremo já se manifestou no sentido do que seria essa casa, né? Será que é só uma casa, uma residência? Não. A interpretação casa deve ser de forma extensiva, pessoal. Não é restritiva, não. Não é a casa, não. Não é a residência da pessoa, não. Mas que casa que é essa? O que não pode haver a inviolabilidade? O que está sendo protegido pelo legislador? Já já, mais um pouquinho, a gente vai falar o que significa essa expressão casa. E nessas 3 hipóteses é possível haver, por exceção, a inviolabilidade. Como é que eu vou guardar isso para concurso público, pessoal? Vamos lá. Guardem assim. FDP. Nossa, professor, você está falando, xingando aqui, né, em público. Não, essa não é a ideia. FDP pode significar qualquer coisa. Ou esse é o FDP. As iniciais de uma pessoa pode ser FDP. Brincadeira à parte. Mas enfim, o que é importante é vocês memorizarem. Cai lá em concurso, enquanto os outros vão ficar flagrantes. Quais são as hipóteses? FDP, flagrante. Tá? Nosso aluno não vai ter esse problema, não. Cláusula de reserva jurisdicional. Somente com a ordem do juiz competente, lê-se, o juiz togado, naturalmente competente, pode haver a quebra da inviolabilidade domiciliar. Tá? Já para vocês, julgados do STF, escuta ambiental e exploração de local, captação de sinais óticos e acústicos, escritório de advocacia, será que eu posso ou não posso quebrar esse inviolabilidade do escritório de advocacia? Ingresso da autoridade policial. Polícia adentrar no escritório de advocacia? Pode. No período noturno ainda. Para instalação de equipamento. Medidas autorizadas. Sim, foi possível numa decisão aqui de 2010, por decisão judicial. Invasão de domicílio. Não caracterização. Não houve caracterização da inviolabilidade. Por quê? Porque estava cometendo esse crime. Tá? Depois vocês leiam com mais vagar. Toda vez que estiver acontecendo um
crime, notadamente, agora eu falo me dirigindo aos colegas da área jurídica, se for crime permanente, nossa, que lembra lá do conceito de direito penal, o que é crime permanente? É aquele cujos efeitos se protraem, se prolongam no tempo. Nossa, professor, eu não lembro direito penal, não gosto muito. Então vamos lembrar vocês. Protrai. Exemplo aí, se você deixar alguma substância entorpecente, por exemplo, plantar, você está cometendo toda hora. Tem flagrância. Flagrância, ok? Está pegando fogo. Então, logo, existe o flagrante e aí a polícia, evidentemente, não importa o horário, pode adentrar para efetivar a prisão. Tá? Inciso 12, seguindo, já já a gente vai falar da palavra casa. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados, vejam só, telegráficas, comunicações de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos lá nos nossos breves comentários. Vejam vocês, 3 hipóteses. Inviolabilidade do sigilo de correspondência e comunicações telegráficas, dados, telefônicas. Então, correspondência são 4, né? Na verdade, 4 hipóteses. Sigilo de correspondência telegráfica, de dados e telefônica, salvo o próprio legislador constituinte está excepcionando. No último caso, ou seja, a interceptação telefônica é possível. Essa é a melhor interpretação, por ordem judicial, na forma da lei, a Constituição Federal de 88, a lei só veio em 96 e a lei, anotem, 9.296. Estabelecer para fins, tem que ter uma finalidade específica de investigação criminal ou processo penal. Ou seja, só na área criminal, hein? Ah, mas e se tiver uma hipótese de civil? Prova ilegítima. Ilegalidade de prova. Não é possível, não será possível. Tá? Ilegalidade de prova. Ilegitimidade, melhor dizendo, porque se refere-se a direito processual. Né? Ilegalidade, quando se referir a direito material. Mais para frente a gente vai tecendo esses breves comentários e distinguindo a terminologia, porque é muito importante para concursos e provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, trata-se também, né, de uma reserva legal qualificada. Uma notinha rápida do Supremo também. Até a edição da lei, o entendimento do Tribunal do STF é no sentido da impossibilidade de interceptação telefônica, mesmo com autorização judicial. Olha só como é que era a questão antes de 96. Em investigação criminal, instrução processual penal, tendo em vista a não recepção do artigo 57 do Código, né, Brasileiro de Telecomunicações. Não é o entendimento atual. Vejam a lei que eu me referi a vocês logo há pouco, de 1996. A jurisprudência tem também admitido a gravação telefônica quando destinada à defesa de direito. Ou seja, pessoal, aí até na área processual, se alguém for vítima de alguma situação e gravar, evidentemente essa prova no processo será ilegítima, tudo bem. Mas se alguém estiver te processando, você estiver sendo indiciado, sofrer um indiciamento em inquérito policial, é diferente. Você pode alegar isso como matéria de defesa. Tá? Jurisprudência até relativamente tranquila nessa temática. Então, o que são interceptações, né, pessoal? Das comunicações. Consiste na interrupção ou intromissão por parte de um terceiro sem o conhecimento dos interlocutores. Por exemplo, escuta telefônica. Então, as comunicações podem ser de correspondência telegráfica, de dados e das comunicações telefônicas. Todas são invioláveis, exceto
nesse último caso, como eu já salientei, no caso das telefônicas, por essa exceção e em função da lei, né? São conhecidas essas questões como intervenções violadoras, admissíveis e legítimas. Ó, ok? Então, quebra de sigilo. Vejam aqui, pode se dar em hipóteses excepcionais. Por exemplo, falência, preso. CPI, será que pode quebrar sigilo? CPI, a gente tem visto aí, né, nas operações Lava Jato, enfim, entre outras, Hydra. Pode haver quebra de sigilo? Pode, desde que siga os parâmetros constitucionais e legais. Tá? CPI poderia sim quebrar o sigilo, mesmo porque a CPI tem aí o papel de juiz, né? O papel de juiz. Quebra de sigilo telefônico. Não se confunde com interceptação telefônica. O sigilo telefônico refere-se aí ao sigilo de dados, né? Aqueles dados que vêm nas contas telefônicas, enfim. Interceptação telefônica já é diferente. E também não se confunde com as gravações clandestinas. A gravação clandestina são formas que podem ser das mais diversas. Não precisa ser necessariamente por telefone. Gravação clandestina pode ser gravar aula em curso. Olha lá, hein, meu curso sendo gravado. Estou brincando. Evidentemente, esse curso é para ser popularizado mesmo, para atingir os colegas que às vezes não têm condição de pagar a um professor. Né? Não tem condição. E aí, a gente está fazendo desde 1995, a gente vem compilando, né? Já passamos por o que vocês estão passando, por cursinhos preparatórios, e, enfim, já fomos advogados, já fomos da Procuradoria do Estado, estagiário, né? Um abraço para o pessoal da Procuradoria do Estado de São Paulo, e agora na Justiça Federal. A gente, cada hora, vai dando uns pulinhos e aprendendo sempre, todo dia, um pouquinho. Para quê? Para passar para vocês, né? Para passar para vocês o que tem de mais legal e importante em termos constitucionais, né? É evidente que num nível não tão profundo, né? Um nível mais tranquilo, vamos dizer assim, mais básico. E o que cai em concurso, pessoal? Não cai direito, é alienígena. Não, cai exatamente isso aqui. O básico, o pessoal não está sabendo o básico. Vamos lá, voltando. Crimes com reclusão, isso é legal. A lei fala que só pode acontecer isso aí em crimes de reclusão, detenção não, tá? Depois os senhores leiam aqui, aí, ou pelo vídeo ou gravando em MP3 aí, para estudar no metrô, durante a locomoção, né? Essas aulas são interessantes porque a Constituição narrada, ela vai ficando na cabeça. É muito interessante você não perder mais tempo, né, no metrô, em trânsito, em ônibus. Você está sempre estudando. Tá? Aí você vai estar na frente. Encontro fortuito de prova de prática de crime punido com detenção. O Supremo Tribunal Federal, como intérprete maior da Constituição da República, considerou compatível com o artigo 5º o uso da prova, né, esse artigo 5º, inciso 12, okay? O uso da prova obtida fortuitamente, através de interceptação telefônica licitamente conduzida. Ainda que o crime descoberto conexo, que foi objeto da interceptação, seja punido com detenção. É exatamente uma exceção, né? O AI 626.214, agravo regimental, relator ministro Joaquim Barbosa, decisão de setembro de 2010. Vejam, senhores, todas as decisões recentes, né? No mesmo sentido, HC 83.515, o relator ministro Jobim, julgamento, aí um pouco mais antigo, 2004. Né? Ministra Carmen Lúcia, HC 102.304, nesse sentido também, julgamento em 25 de maio de 2010. É isso. Indispensabilidade desse meio de prova. É necessário, sim, que seja indispensável para as investigações penais, criminais, para que haja a possibilidade da quebra desse sigilo. Necessidade de indicação do objeto e o sujeito investigado. Sim, ninguém pode pegar e sair gravando o que queira, é lógico. Né? Evidentemente que o objeto tem que ser específico. Né? A exceção, evidentemente, sempre existe exceção no direito, é impossível quando houver a impossibilidade de determinação do sujeito. Por exemplo, um ponto de venda de drogas. Aí fica difícil. Então a escuta, a quebra de sigilo poderá ser feita de forma mais ampla. O inquérito policial precisa, como
pressuposto para autorização? Não. O inquérito policial é perfeitamente prescindível. Lembrando também, pessoal, que inquérito policial é todo um procedimento administrativo que visa apurar a materialidade, né, delitiva, a existência da materialidade delitiva e indícios da autoria. Tá? Esse é o conceito de inquérito policial. Tá? Já a ação penal, o Ministério Público, órgão do parquê, o Ministério Público, enquanto dominus litis, ele é o senhor da ação penal, é ele que vai não investigar, mas ele que irá promover a chamada denúncia. Lembra, pessoal? Lá de processo penal é a denúncia. Né? Denúncia. Ok, então o inquérito policial não é imprescindível. Não é. Ele é prescindível. Posso dispensá-lo se houver elementos suficientes. Aí, enfim. Possibilidade de renovação de medida. Depois os senhores leiam com calma. É possível. Né? É possível que seja renovada. Entendimento pacífico. Prisão preventiva. Organização criminosa. É o que a gente está vendo nos dias de hoje, pessoal. Garantia de ordem pública. Aplicação da lei penal. Intensa e efetiva participação. Artigo 7º dessa lei. Tá? 9.034. Existem agora outras normas, tá? Mas nesse julgado aqui é referente à lei de 9.034 de 95. Inconstitucionalidade inexistente. Tá? Então seria possível a prisão preventiva. Ok, Operação Hidra. Operação denominada Hidra, em 2005, que visou apurar possíveis práticas delituosas relacionadas à Constituição e à existência de organização criminosa que permitia, olha só, acho que aconteceu isso no espaço, né? No Brasil é difícil acontecer essas coisas, né? Que permitia o ingresso de mercadorias de procedência estrangeira proibidas, contrabando, né? Ou sem o devido recolhimento dos impostos, descaminho, utilizando-se de esquema de transporte rodoviário por meio de caminhões de transportadores e de pessoas físicas, com falsificação de documentos públicos e particulares. São quadrilhas, verdadeiras quadrilhas organizadas, né? Ok, atentou-se fundamentação idônea, manutenção da prisão processual do paciente, atentou-se para o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, HC 89.143, ministra relatora Ellen Grace, julgamento de junho de 2008, relativamente recente. Na sequência, eu falei para vocês que eu ia falar sobre a casa, né? A casa, né? Inciso 11, vamos voltar um pouquinho, é asilo inviolável, lembra? Ok. O que é domicílio? Né? Cláusula. O que é domicílio? Inviolabilidade noturna. Crime de resistência, ausência de configuração. A garantia constitucional do inciso 11, do artigo 5º, a preservar a inviolabilidade do domicílio durante o período noturno. Quer dizer, se não estiver havendo flagrância com ordem judicial, o que você pode fazer? Você segura o mandado, o oficial de justiça vai ficar na porta, dependendo do caso, evidentemente, e a polícia só vai poder entrar quando houver luz. Sim, quando amanhecer o dia, porque de noite o texto constitucional diz. Então não está havendo crime de resistência? Não. Julgados aí recentes, relativamente recentes. Não existe essa possibilidade, né? Não cabe, não cabendo cogitar de crime de resistência. Né? Recurso extraordinário, 460.880, relator ministro Marco Aurélio. Né? Muito interessante. O professor Novelino, então, vai falar de novo dessas exceções, né? Flagrante desastre e para prestar socorro. E aqui a gente deu uma esticadinha aqui, que eu falei para vocês lá no começo da nossa aula, da nossa aulinha, que a gente iria falar sobre casas. Será que existem mais conceitos? Né? Lembra lá a interpretação extensiva do Supremo? O STF diz o seguinte: o conceito de casa deve ser, então, interpretado de forma extensiva, abrangendo espaços privados ou reservados, onde alguém exerce atividade profissional. Então quer dizer que o escritório de advocacia é casa? Sim. Mas você falou aqui, o Caldeira, mas e aí? Não pode lá entrar a polícia no escritório de advocacia? Pode, já vimos que pode. É possível se estiver sendo usado o escritório de advocacia para prática de crimes. Né?
Já falamos para vocês dos crimes permanentes também, ou ainda que não seja permanente, se tiver acontecendo algum crime, um estupro, um roubo, é óbvio que pode, né? Então, consultórios odontológicos, quartos de hotel. Lembrando aqui, a questão do hotel, nos espaços em comum, no hall, né, na piscina, nos lugares públicos, não, isso não é casa. Mas nos apartamentos, jurisprudência tranquila, casa. Isso cai muito em concurso. Fiquem espertos, fiquem antenados, fiquem conosco. Casa e escala de menor para maior proteção. Dos lugares públicos, proteção é menor até chegar a casa em sentido estrito que merece uma maior proteção. Por isso que não pode, né? Pessoas públicas e escala de proteção com relação à privacidade. A pessoa pública, né? Na pessoa pública a proteção é menor. Já para uma pessoa comum, um indivíduo, é maior. Exemplo, a saúde de uma pessoa pública é relevante ou de relevância pública. Né? O que é dia e o que é noite? Né? Que a gente fala só pode durante o dia, só pode à noite. O professor Alexandre de Moraes, mais uma vez, ele apresenta-nos dois critérios. Né? O critério de horário, né? E o físico astronômico do STF. Tá? O do horário seria das 6 às 18, seguindo também o professor José Afonso. A vantagem desse critério é um critério objetivo. Só que no país a gente sabe que a gente tem o horário de verão, às vezes não condiz, 6 horas já está tudo escuro, enfim. Então talvez não seja o ideal. Né? Aqui se reporta o CPC, mas esse artigo aqui, 172, é do CPC já revogado. Tá? A gente sabe que o que vige hoje é um novo Código de Processo Civil, tá? Desde março de 2016, já vigendo o novo Código de Processo Civil, tá? Com vários institutos muito interessantes também. O segundo critério é o físico astronômico do STF. Dia é o que vai da aurora ao crepúsculo. Tá? Celso de Mello, esse é o entendimento dele. Vantagem, leva em conta a razão da norma. Isto é, o fato da claridade. Quer dizer, o que mais importante é verificar se está de dia, ok. Tá? Tem claridade, é dia, não tem, é noite. Então qual que é o critério adotado? O nosso critério acabou sendo misto. Né? É aquele horário fixo, tudo bem, mas se não tiver luz, claridade, não deve entrar a polícia, no caso, enfim, a autoridade pública. Tá? Relembrando que no artigo 150 do Código Penal existe toda uma tutela também da violação de domicílio, inclusive sendo categorizado como, tipificado como crime. Tá? Bom, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e a gente segue na sequência, já, Constituição Federal narrada. Professor Caldeira, um abraço, fiquem com Deus mais uma vez.